E aí, pessoal, tudo bem? Eu trouxe hoje aquela situação que nós vimos na última aula, em que você tem uma carga geradora de 10 microcoulomb, essa carga é positiva, e a 1 centímetro dela você tem um ponto. Então, nesse ponto, você pode calcular o campo elétrico e o potencial elétrico. Tá? Vamos começar então pelo campo. O campo elétrico de carga elétrica positiva seria representado por um vetor saindo dela. Então você representa da seguinte forma: você vai colocar aqui, ó, um vetorzinho, né, do ponto para fora da carga, um vetorzinho então apontando nessa direção e sentido, tá? Então aqui eu teria o vetor campo elétrico gerado por essa carga fonte ou carga geradora. Então vamos colocar aqui um E com uma flechinha em cima indicando que o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Muito bem. Vamos então agora calcular esse campo elétrico aqui e interpretar o significado dele, certo? Vamos lá então? Bom, como é que se calcula campo elétrico, né? O campo elétrico você pode calcular como K, que é a constante eletrostática, vezes Q, que é a carga geradora, a carga que está dando origem ao campo, e D ao quadrado, que seria essa distância aqui, ó, de 1 centímetro, tá? Então, o K é 9 vezes 10 elevado a 9. Essa carga geradora tem 10 micro, então não esqueçam que 10 micro é 10 vezes 10 na menos 6. E aqui embaixo você vai colocar esse 1 centímetro representado em metro, tá? Então tem que ser 1 vezes 10 na menos 2 elevado ao quadrado. Certo, pessoal? Então, 10 centímetros você vai dividir por 100. E vai chegar então em 0,01, que corresponde a 1 vezes 10 na menos 2, tá? 0,01, que é 1 vezes 10 na menos 2. Lá em cima vai dar 9 vezes 10, 90. Você vai repetir a base e somar os expoentes. Ó, 9 mais menos 6 dá 3. E aqui embaixo você fica com 1 vezes 10 na menos 4. Bom, então qual seria o resultado desse campo elétrico aqui, né? 90 por 1 é 90. Repete a base. E agora subtrai 3 menos 4. Vai ficar 3 mais 4, 7. Então aqui você tem 90 vezes 10 na 7 Newton por Coulomb. Ok? Opa, fugiu aqui. 90 10 na 7 Newton por Coulomb. Tá, o que significa esse valor? Esse valor representa a força a qual uma carga de 1 coulomb ficará submetida quando colocada naquele ponto. Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma carga de 1 coulomb, vamos supor que essa carguinha aqui, ó, essa carga positiva, ela tenha uma carga de 1 coulomb, ela vai ficar submetida a uma força. Vou representar a força aqui para vocês, tá? Ó, ela fica então representada por uma força de quanto? Uma força elétrica. Eu vou até representar aqui, ó, vai ficar um F com uma seta em cima, porque é vetorial. Se eu colocar então uma carga de 1 coulomb nesse ponto, ela ficaria submetida a uma força de 90 vezes 10 elevado a 7 newtons. Por quê? Porque ela tem exatamente 1 coulomb. São 90, 10 na 7 newton por coulomb, por unidade de carga. Certo? Então, o campo elétrico representa a força por unidade de carga. Mas eu falei no início do vídeo sobre potencial. Então, o que seria potencial? O potencial seria o K vezes o Q dividido por D. Opa! Então, aqui tem o K é 9, 10 na 9. A carga é 10 micro, não esqueçam, micro é menos 6. E eu vou dividir isso agora pela distância em metros, só que não está mais ao quadrado, então muito cuidado aqui. Essa distância é 1 vezes 10 na menos 2. Então, lá em cima fica 90 vezes 10 ao cubo
dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 2. Isso vai dar 90 vezes 10 na 5 joule por coulomb. Bom, o que isso significa novamente? Bom, significa que se eu colocar uma carga de 1 coulomb nesse ponto, ela armazena, ela absorve desse ponto 90 10 na 5 joules de energia potencial elétrica. Então, enquanto o campo associa a força por unidade de carga, Newton por Coulomb, o potencial associa a energia por unidade de carga elétrica. Entendido? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. No próximo vídeo eu resolvo mais uma questão, dessa vez falando sobre campo elétrico resultante e potencial elétrico resultante, tá bom? Então até a próxima aula, fica todo mundo com Deus e fui. Tchau!